Sabe aqueles momentos na vida em que uma única frase muda completamente quem você é? Eu tive o meu numa quinta-feira de manhã, sentada numa cadeira de couro marrom no Banco do Brasil, segurando uma pilha de papéis que representavam 40 anos da minha vida. Me chamo Beatriz, tenho 64 anos e até aquele momento eu acreditava que ser mãe significava dar tudo pelos filhos, literalmente tudo, mesmo quando eles pisoteavam nossa dignidade com a naturalidade de quem pisa numa formiga. Durante décadas, carreguei a convicção de que o amor de mãe era incondicional não apenas da minha parte, mas também deveria ser protegido e valorizado pelos filhos. Que ilusão! Era 10 da manhã quando meu celular vibrou. Uma mensagem do André, meu único filho, aquele que criei sozinha depois que meu marido Carlos partiu quando o menino tinha apenas 8 anos. Meu coração até acelerou ao ver o nome dele na tela. Não porque algo estivesse errado, mas porque nos últimos 3 anos, desde o casamento, nossas conversas haviam se tornado cada vez mais raras e frias. Como quando você percebe que alguém só te procura quando precisa de algo. Mãe, sobre o jantar de aniversário da Camila no sábado, você não está convidada. Minha esposa não quer te ver lá. Ela disse que sua presença deixa todo mundo desconfortável. É melhor você não aparecer. Li uma vez, 2 vezes, 3 vezes. As palavras continuavam as mesmas, mas meu cérebro se recusava a processar o que estava acontecendo. Ali estava eu, na mesa do gerente, com R$350 mil sendo transferidos da minha conta para finalizar a compra da casa nova deles, e meu filho me mandava uma mensagem dizendo que eu não era bem-vinda no aniversário da própria nora. O contraste era tão absurdo que chegava a ser cômico. Eu, gastando todas as minhas economias para realizar o sonho da casa própria deles, enquanto recebia uma mensagem me excluindo da família que eu mesma havia ajudado a formar e sustentar. A senhora está bem? O gerente perguntou, notando minha expressão. Eu não estava bem. Estava devastada, mas também estava começando a entender algo que deveria ter entendido há muito tempo, que existe uma diferença abissal entre ser mãe e ser capacho emocional. Posso fazer uma ligação rápida? Pedi, levantando-me da cadeira. Minha mão tremia ligeiramente quando disquei o número. Não de nervosismo, mas de uma indignação crescente que estava começando a ferver dentro de mim. Caminhei até a área reservada do banco e esperei ele atender. Oi, mãe. Recebeu minha mensagem? A naturalidade na voz dele me cortou como uma lâmina, como se fosse a coisa mais normal do mundo excluir a própria mãe de um evento familiar. Como se eu fosse uma vizinha inconveniente que às vezes aparece sem avisar. Recebi sim, filho. Só queria confirmar se entendi direito. Ah, mãe, não fica assim. É que a Camila fica nervosa com essas coisas de família. Você sabe como ela é perfeccionista. E esse jantar vai ter os amigos importantes dela, pessoal do trabalho. Ela quer que seja uma noite especial. Especial. Sem a sogra constrangedora. Sem a mulher que trabalhou como uma escrava durante anos para que ele pudesse ter a educação que o trouxe até onde está hoje. E eu torno as coisas menos especiais? Não é isso, mãe. É que, olha, você entende. São pessoas diferentes, com um padrão social diferente. A Camila tem medo que você se sinta deslocada. Deslocada. Como se eu fosse um objeto fora do lugar. Como se uma mulher que construiu uma vida inteira com as próprias mãos não soubesse se comportar em público. Padrão social diferente, repeti devagar, deixando as palavras afundarem. E qual é exatamente o meu padrão social, André? Mãe, não complica. Você sabe que a Camila vem de uma família mais tradicional, com costumes diferentes. E você, com seu jeito mais simples, simples. A palavra que eles usavam para me diminuir sem soar cruéis. Entendo perfeitamente, André. Que bom, sabia que a senhora ia compreender. A gente pode almoçar no domingo se quiser. Só nós 3, bem tranquilo. Tranquilo. Adequado para a mãe inconveniente. Um encontro seguro onde eu não constrangeria ninguém importante. Claro, filho. Tchau. Desliguei e fiquei ali parada por alguns minutos, olhando o movimento do banco, as pessoas entrando e saindo, cuidando das suas vidas, dos seus sonhos, dos seus planos. E eu ali, prestes a entregar todo o fruto do meu trabalho para um filho que me tratava como um empecilho social,
Mas naquele momento, algo fundamental mudou dentro de mim. Foi como se uma névoa que há anos obscurecia minha visão, de repente se dissipasse completamente. Eu estava sendo usada, financeiramente útil, mas socialmente descartável. Voltei para a mesa do gerente com uma clareza mental que não sentia há décadas. Mudei de ideia, disse simplesmente. Como assim, dona Beatriz? Quero cancelar esta transferência, toda ela. O homem me olhou como se eu tivesse enlouquecido. Mas, senhora, já está tudo encaminhado. A documentação pronta, a construtora esperando. São R$350 mil. Cancele, por favor. Tem certeza? É uma quantia muito alta e pode haver multa por quebra de contrato. Tenho absoluta certeza. Posso perguntar o motivo da mudança? Olhei para ele e sorri pela primeira vez naquela manhã, porque acabei de descobrir que mereço mais respeito do que estou recebendo. Enquanto ele digitava no computador, minha mente voltou aos últimos 30 anos. André pequeno, sentado na mesa da cozinha fazendo lição de casa, enquanto eu costurava até altas horas para pagar a escola particular dele. As madrugadas em claro terminando vestidos de noiva para conseguir juntar dinheiro para os livros da faculdade. Os fins de semana que passei criando enxovais de bebê, em vez de descansar, para que ele pudesse fazer o curso de inglês. Lembrei de quantas vezes recusei convites de amigas para sair, quantos filmes no cinema deixei de assistir, quantas roupas novas não comprei para mim mesma. Tudo para que André tivesse o melhor, para que ele nunca sentisse falta de nada. Mãe, quando eu crescer, vou cuidar da senhora, ele me disse aos 10 anos, vendo-me costurar com os olhos vermelhos de cansaço. Não precisa me cuidar, filho, só precisa me amar. Que ingênua eu fui. Acreditei que amor significava gratidão, respeito, inclusão. Descobri que, para ele, amor significa tolerância educada entre pagamentos de contas. Pronto, dona Beatriz. Transferência cancelada, o gerente anunciou. O dinheiro permanece na sua conta. Obrigada. Saí do banco com uma sensação estranha. Não era alívio, não era tristeza. Era como se eu tivesse finalmente acordado de um sonho longo e confuso. Ou talvez de um pesadelo bem elaborado, onde eu era a protagonista inconsciente da minha própria exploração. No carro, sentei por alguns minutos apenas respirando. Olhei para o celular e digitei uma resposta para André. Tudo bem, filho. Divirtam-se no jantar. Simples assim. Sem drama, sem explicações, sem súplicas. Apenas aceitação da realidade que ele havia me apresentado. Eu não era bem-vinda na vida dele, exceto quando minha carteira estava aberta. Dirigi para casa pensando em todos os sinais que escolhi ignorar nos últimos anos. As visitas cada vez mais raras. Os convites para eventos importantes que nunca chegavam. As conversas onde eu me sentia uma intrusa na vida do meu próprio filho. Lembrei do Natal passado, quando cheguei na casa deles com uma ceia completa que havia preparado com carinho durante 2 dias. E Camila me recebeu na porta dizendo: Ai, dona Beatriz, que desnecessário. A gente já tinha encomendado tudo numa casa de festas. Agora vai sobrar comida. Sobrar comida. Como se meu amor tivesse data de validade e estivesse começando a azedar. Ou da vez que André me apresentou para um colega de trabalho como minha mãe que trabalha com costura. Não minha mãe, a empresária que tem o próprio ateliê. Não minha mãe, que me criou sozinha e pagou meus estudos com o trabalho dela. Apenas trabalha com costura, como se fosse algo de que se envergonhar. O pior era perceber que essa diminuição havia se tornado gradual, quase imperceptível. Como uma erosão lenta que vai desgastando um rochedo até ele desabar. Primeiro foi o mãe, melhor você não ir, pode não gostar. Depois, mãe, é um ambiente meio formal. Por último, mãe, sua presença deixa todo mundo desconfortável. Chegando em casa, sentei na varanda onde Carlos costumava ler jornal nas manhãs de domingo. Se ele estivesse vivo, o que diria sobre tudo isso? Provavelmente me daria uma bronca por ter demorado tanto para reagir. Beatriz, ele costumava me dizer, você tem um coração muito bom, mas cuidado para não deixar as pessoas abusarem disso. Carlos sempre soube que minha maior fraqueza era achar que amor significava aceitar tudo, perdoar tudo, dar tudo. Ele tentou me ensinar que amor próprio também era importante, mas na época eu achava que isso era egoísmo.
Hoje entendo que ele estava certo, que existe uma diferença fundamental entre ser generosa e ser otária. E eu havia cruzado essa linha há muito tempo. O telefone tocou por volta das 2 da tarde. André. Provavelmente a construtora já havia ligado para eles. Mãe, a construtora acabou de ligar. Disseram que a transferência foi cancelada. Deve ser algum erro do banco. Não foi erro, André. Silêncio. Um silêncio longo, carregado de incompreensão. Como assim não foi erro? Cancelei a transferência. Cancelou? Por quê? Porque mudei de ideia. Mãe, isso não faz sentido. A gente já acertou tudo. A casa, os móveis, os planos. A Camila já até escolheu as cortinas. Seus planos, André? Não meus. Mas a senhora prometeu ajudar. E ajudei. Durante 30 anos. Agora estou cansada. Cansada de quê? De ser tratada como um problema a ser resolvido em vez de uma mãe a ser respeitada. O silêncio do outro lado da linha me disse que ele havia entendido perfeitamente a conexão entre a mensagem da manhã e minha decisão. A questão do jantar não tem nada a ver com isso, mãe. São coisas separadas. Não, filho. Não são. É tudo a mesma coisa. É sobre como vocês me enxergam e me tratam. A gente te trata bem. Vocês me toleram. É diferente. A senhora está sendo injusta. Injusta é receber uma mensagem me excluindo da família no mesmo dia em que estou gastando minhas economias de uma vida inteira para comprar a casa de vocês. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tem tudo a ver, filho. Tem a ver com respeito, com gratidão, com reconhecimento. Aquela noite, pela primeira vez em meses, dormi profundamente, sem o peso de estar bancando os sonhos de quem não me respeitava. Sem a pressão de ser a mãe perfeita que dava tudo e não recebia nem o básico em troca. Acordei no dia seguinte com uma sensação de liberdade que não experimentava há décadas. E pela primeira vez em muito tempo, comecei a fazer planos para mim mesma, para entender completamente por que aquela mensagem me atingiu tão profundamente. Preciso voltar ao início. Ao momento em que me tornei mãe solo e tive que aprender a ser duas pessoas ao mesmo tempo. A que trabalhava incansavelmente durante o dia e a que criava uma criança com todo o amor do mundo durante a noite. André tinha 8 anos quando Carlos nos deixou. Não foi abandono. Foi uma daquelas coisas da vida que acontecem sem aviso, sem chance de despedida, sem tempo para se preparar. Infarto fulminante aos 42 anos, num sábado de manhã, enquanto cortava a grama do quintal. André estava brincando de carrinho na varanda quando ouviu o barulho da queda. Mamãe, o papai caiu. Ele veio me dizer na cozinha, com aquela preocupação inocente de criança que ainda não entende a gravidade das situações. Quando cheguei no quintal, já era tarde demais. Carlos estava lá, deitado entre as margaridas que ele mesmo havia plantado, com uma expressão serena no rosto, como se tivesse apenas adormecido. Mas não acordou mais. Nos meses que se seguiram, André fazia perguntas que partiam meu coração. Quando o papai vai voltar? Por que ele não liga para falar comigo? Fiz alguma coisa errada? Era uma criança tentando entender por que o mundo havia mudado de uma hora para outra, e eu tentando ser forte o suficiente para 2 pessoas, enquanto meu próprio mundo desabava silenciosamente. A pensão que Carlos deixou mal cobria as despesas básicas da casa. Eu precisava encontrar uma forma de sustentar nossa família e dar para André o futuro que havíamos sonhado juntos. Foi então que transformei meu hobby de costura numa profissão. Comecei pequeno. Ajustes de roupas para as vizinhas, alguns vestidos de festa para conhecidas. André sentava ao meu lado na mesa da cozinha, fazendo lição de casa, enquanto eu costurava até altas horas. Ele era minha companhia constante naqueles primeiros anos difíceis. Mãe, por que a senhora trabalha até tão tarde? Ele me perguntou uma noite, quando devia ter uns 10 anos. Porque quero que você tenha todas as oportunidades que merece, meu amor. Mas a senhora fica cansada. Cansar vale a pena quando é por alguém que amamos. E eu realmente acreditava nisso. Cada ponto que eu dava, cada madrugada que passava acordada, cada fim de semana que sacrificava, tudo valia a pena se significasse um futuro melhor para meu filho. Gradualmente, minha clientela foi crescendo. As mulheres da cidade começaram a me procurar para fazer vestidos de casamento, roupas de formatura, trajes para eventos especiais. Minha reputação se espalhou.
Beatriz fazia roupas bonitas, bem feitas e por preços justos. André crescia vendo meu esforço. Via quando eu recusava convites para sair com amigas porque tinha encomendas para entregar. Via quando eu deixava de comprar roupas para mim porque o dinheiro estava reservado para os livros da escola dele. Via quando eu ficava trabalhando enquanto ele assistia televisão. Quando eu crescer, vou comprar roupas bonitas para a mãe. Ele me disse aos 12 anos, vendo-me usando o mesmo vestido há meses. Não precisa, filho. Só precisa estudar bastante. Escola particular custava caro, mas era prioridade absoluta. Eu queria que André tivesse a melhor educação possível, mesmo que isso significasse trabalhar 16 horas por dia. Enquanto outras mães levavam os filhos no cinema aos sábados, eu estava no ateliê terminando vestidos de madrinha. Enquanto outras famílias saíam para jantar fora aos domingos, nós comíamos em casa porque cada centavo era precioso. Mas André nunca reclamou. Pelo contrário, parecia entender a importância do meu trabalho. Às vezes, até me ajudava, organizando linhas por cor ou entregando roupas prontas para as clientes. Minha mãe é a melhor costureira da cidade, ele dizia com orgulho para os amigos da escola. Quando ele entrou na adolescência, consegui expandir o negócio. Aluguei uma pequena sala comercial e montei meu primeiro ateliê de verdade. André me ajudou a escolher as máquinas, a organizar o espaço, a pendurar o letreiro na porta. Ateliê Beatriz, costura sob medida. Agora a mãe é uma empresária de verdade. Ele brincou no dia da inauguração. Os anos do ensino médio foram os mais puxados. André estava se preparando para o vestibular e eu estava determinada a dar-lhe todas as condições possíveis. Paguei cursinho preparatório, professor particular de matemática, curso de inglês, tudo que pudesse fazer diferença na aprovação dele. Mãe, é muito gasto, posso estudar sozinho. Ele tentou me dissuadir quando soube quanto custava o cursinho. Educação não é gasto, é investimento. E você vale qualquer investimento. Trabalhei como nunca trabalhei na vida. Aceitava qualquer encomenda, por mais complexa que fosse. Vestidos de noiva elaborados, fantasias para carnaval, uniformes para empresas inteiras. Minha agenda estava sempre lotada, mas o dinheiro que entrava era imediatamente direcionado para a educação do André. Quando ele passou em engenharia civil, numa universidade particular prestigiosa, chorei de alegria. Todo o esforço havia valido a pena. Meu filho seria engenheiro, teria uma profissão respeitada, um futuro brilhante pela frente. Obrigado, mãe. Sem a senhora, eu nunca teria conseguido. Ele me disse no dia em que saiu o resultado. Conseguiu por mérito próprio, filho. Eu só dei as condições. A faculdade trouxe novos gastos, mensalidades altas, material didático caro, projetos que exigiam equipamentos específicos. Mas eu não hesitei nem por um segundo. Trabalhei ainda mais, aceitei ainda mais encomendas, abri ainda mais mão da minha própria vida social. Foram 5 anos de dedicação total. 5 anos em que praticamente vivi para trabalhar e garantir que André se formasse sem dívidas, sem preocupações financeiras, com todas as ferramentas necessárias para ser um bom profissional. Durante a faculdade, André conheceu Camila, uma garota de família tradicional da cidade, filha de um empresário conhecido, estudante de design gráfico numa universidade particular ainda mais cara que a dele. Quando ele me contou sobre ela, percebi imediatamente que eu não fazia parte do mundo dela. Ela é especial, mãe. Muito inteligente, muito culta. A família dela tem uma posição social importante na cidade. Posição social. Uma expressão que André nunca havia usado antes. Quando ele a trouxe para me conhecer pela primeira vez, a diferença ficou clara. Camila era elegante, bem vestida, falava com aquela dicção perfeita de quem estudou em escolas caras a vida inteira. Cumprimentou-me educadamente, mas observei como seus olhos avaliavam nossa casa simples, meus móveis modestos, minha roupa de trabalho. Muito prazer, dona Beatriz. André fala muito da senhora. Ela disse com um sorriso que não chegava aos olhos. O prazer é meu, querida. André me contou que você estuda design. Deve ser interessante. Sim, pretendo trabalhar com grandes marcas depois de formada. Meu pai já tem alguns contatos no mercado. Contatos, redes de influência, coisas que eu nunca poderia oferecer para meu filho. Durante o namoro,
percebi André mudando sutilmente. Começou a se preocupar mais com roupas, com lugares que frequentava, com as pessoas com quem se relacionava. Não era necessariamente ruim. Era natural que quisesse se integrar ao mundo da namorada. Mas eu sentia que algo da nossa conexão estava se perdendo no processo. Mãe, sobre a formatura, ele me disse algumas semanas antes da cerimônia. É que vai ser num hotel muito chique, e Camila ficou preocupada se a senhora vai se sentir à vontade. À vontade. A primeira vez que alguém questionou se eu saberia me comportar em público. Por que não me sentiria à vontade, André? Não é isso, mãe. É que... Bem, são pessoas diferentes. Empresários, famílias tradicionais da cidade. Camila tem medo que a senhora se sinta intimidada. Intimidada. Como se eu fosse uma caipira que nunca saiu de casa. Seu diploma foi pago com meu trabalho, André. Acho que tenho o direito de estar lá. Claro que tem. Não é isso. É só... Deixa pra lá. Claro que a senhora vai estar lá. Fui à formatura, mas me senti deslocada o tempo todo. Não pelas pessoas ou pelo ambiente. Fui bem vestida, me comportei adequadamente, conversei educadamente com quem se aproximou. Me senti deslocada porque pela primeira vez percebi que meu próprio filho estava com vergonha de mim. Depois da formatura, André conseguiu um emprego numa construtora renomada. Bom salário, perspectivas de crescimento, status profissional. Tudo o que havíamos sonhado. Ele alugou um apartamento pequeno, mas elegante, comprou um carro financiado, começou a construir sua vida independente. Consegui, mãe. Tudo o que a gente sonhou está se realizando. Ele me disse, radiante de felicidade. Estou muito orgulhosa de você, filho. E eu estava mesmo. Ver André realizado profissionalmente era a recompensa de todos os sacrifícios que havia feito. Mas também começava a perceber que nossa relação estava mudando. As visitas ficaram mais espaçadas, as conversas mais superficiais, os convites para participar da vida dele mais raros. Quando André anunciou o noivado com Camila, fingiram me incluir no planejamento, mas era óbvio que eu era uma convidada tolerada, não uma participante ativa. Eles organizavam tudo entre eles e depois me informavam das decisões já tomadas. Mãe, decidimos fazer o casamento no clube, André me contou. Camila sempre sonhou em se casar lá. Que bom, filho. Tenho certeza de que será lindo. Vai ser meio caro, mas conseguimos um desconto porque o pai da Camila é sócio há anos. Meio caro. Eu sabia que era mais que meio caro. Sabia que eles estavam se endividando para realizar o casamento dos sonhos dela. Mas não ofereci ajuda porque não fui perguntada se gostaria de contribuir. O casamento foi realmente lindo. Elegante, sofisticado, exatamente como Camila havia sonhado. Eu estava lá, devidamente arrumada, comportando-me adequadamente, mas me sentindo como uma figurante na vida do meu próprio filho. Durante a festa, observei André interagindo com a família dela. A naturalidade com que conversava com empresários, a facilidade com que se movia naquele ambiente, a forma como Camila o apresentava com orgulho para seus conhecidos. Era um André que eu não conhecia completamente e que parecia cada vez mais distante da nossa história. Depois do casamento, as coisas mudaram definitivamente. As visitas se tornaram ainda mais raras e protocolares. André me ligava uma vez por semana para saber como eu estava, mas eram conversas curtas, superficiais, como quem cumpre uma obrigação. Camila sempre foi educada comigo, mas nunca calorosa. Tratava-me com aquela cordialidade formal que se oferece a conhecidos distantes. Nunca demonstrou interesse genuíno pela minha vida ou pelo meu trabalho. Foi nesse período que começaram as exclusões sutis. Convites para eventos importantes que nunca chegavam. Celebrações familiares das quais eu só ficava sabendo depois. Viagens que eles faziam sem sequer mencionar. Foi tudo muito corrido, mãe. André justificava quando eu descobria. Nem tivemos tempo de avisar todo mundo. Todo mundo. Como se eu fosse todo mundo. E agora, 3 anos depois, aqui estamos. Com André me mandando uma mensagem dizendo que minha presença deixa todo mundo desconfortável. No mesmo dia em que eu estava gastando minhas economias de uma vida inteira para comprar a casa que eles queriam. A ironia era amarga demais para ser ignorada. 30 anos de sacrifícios, 30 anos de amor incondicional. 30 anos de colocar as necessidades dele antes das minhas próprias.
E o resultado era uma mensagem me excluindo da própria família. Mas talvez essa exclusão fosse exatamente o que eu precisava para finalmente abrir os olhos. O pedido da casa havia chegado 2 semanas antes daquela quinta-feira fatídica. André me ligou numa terça-feira à noite, com uma animação na voz que eu não ouvia há tempos. Mãe, tenho uma notícia incrível. Encontramos a casa perfeita. Meu coração se aqueceu imediatamente. Meu filho feliz sempre foi minha maior alegria, mesmo que nos últimos anos essa felicidade chegasse até mim de forma cada vez mais distante. Que maravilha, filho. Conta tudo. É numa rua residencial tranquila, 3 quartos, 2 suítes, quintal grande, garagem para 2 carros. Exatamente o que a gente estava procurando para começar nossa família. Começar nossa família. As palavras me emocionaram. A perspectiva de ter netos, de ver André se tornando pai, de nossa família se expandindo. Deve ser cara, comentei, sabendo como estava o mercado imobiliário. Não vou mentir, são 400 mil. Mas mãe, é o investimento da nossa vida. Uma casa própria, num bairro valorizado, com tudo que a gente sempre sonhou. 400 mil reais. Uma quantia que representava praticamente todas as minhas economias. Dinheiro que juntei ao longo de décadas, centavo por centavo, sacrificando pequenos prazeres, adiando sonhos pessoais, vivendo de forma modesta para ter uma reserva segura. É muito dinheiro mesmo, respondi, tentando processar a informação. Pois é. O problema é que nossa renda não é suficiente para conseguir um financiamento do valor total. Precisaríamos de uma entrada de pelo menos 300 mil para o banco aprovar o restante com juros que cabem no nosso orçamento. 300 mil. Quase todas as minhas economias. E vocês têm essa entrada? Não, mãe. É aí que está. A gente tem apenas 50 mil guardados. Estamos tentando ver todas as opções possíveis, mas... Bem, sei que é muito pedir, mas será que a senhora não poderia nos emprestar? Emprestar. A palavra soou estranha. Empréstimos têm prazos, juros, condições definidas. Mas eu sabia que não era isso que ele estava propondo. Quanto exatamente vocês precisariam? Perguntei, já sabendo que qualquer valor que ele dissesse, eu tentaria providenciar. Na verdade, mãe, conversando com a Camila, a gente pensou numa coisa. Se a senhora pudesse bancar o valor total à vista, conseguiríamos um desconto bem interessante, e assim não teríamos parcelas mensais pesando no orçamento durante anos. À vista. 400 mil reais à vista. Todo o dinheiro que eu tinha no mundo. André, isso é praticamente tudo que tenho guardado para minha segurança. Eu sei, mãe. Sei que é muito. Mas pense bem. É um investimento para o futuro da nossa família. Uma casa própria é patrimônio que só valoriza. E assim que nossa situação financeira melhorar, a gente compensa a senhora de alguma forma. Compensa de alguma forma. Palavras vagas, sem compromisso real. Não era um empréstimo que ele estava pedindo, era uma doação disfarçada. E se acontecer alguma emergência comigo? Se eu precisar desse dinheiro para algum tratamento de saúde ou situação inesperada? Ah, mãe, a senhora é saudável, tem energia de sobra e sempre pode contar com a gente para qualquer coisa. Somos família, não é? Família. A palavra que ele usava quando precisava de algo, mas que parecia esquecer em outras ocasiões. Preciso pensar com calma, André. Claro, claro. Entendo perfeitamente. Mas a construtora está dando prazo até sexta-feira para fecharmos negócio. Depois disso, já tem outros interessados na fila. Pressão temporal. Urgência artificial. Táticas que eu reconhecia do mundo dos negócios, mas que me incomodavam vindo do próprio filho. Tá bem, filho. Vou analisar minha situação e te dou uma resposta. Obrigado, mãe. Eu sabia que podia contar com a senhora. A Camila vai ficar maluca de felicidade quando eu contar que a senhora está considerando. Passei 2 dias em agonia. 40 anos de trabalho duro, resumidos numa conta bancária que seria zerada para realizar o sonho de outras pessoas. Por outro lado, era meu filho, o menino que criei sozinha, para quem dediquei minha vida inteira. Na quinta-feira, tomei a decisão que achava ser a certa na época. André, vou ajudar vocês. O grito de alegria do outro lado da linha me aqueceu o coração. Fazia tempo que eu não era motivo de tanta felicidade para ele. Mãe, a senhora é incrível. Eu amo tanto a senhora. Só quero ver vocês felizes, filho.
A Camila não vai acreditar. A gente estava tão preocupado e agora vai dar tudo certo. Mas me promete uma coisa? Qualquer coisa. Promete que vocês vão fazer dessa casa um lar cheio de amor e que vão me incluir nessa nova fase da vida de vocês. Óbvio, mãe. Como a senhora pode pensar diferente? Como eu podia pensar diferente mesmo? Durante o fim de semana, organizei toda a documentação necessária. Procurei meu contador para entender as implicações fiscais de uma transação tão grande. Visitei o banco para dar entrada no processo. André me ligava diariamente para acompanhar o andamento. Estava eufórico, fazendo planos, sonhando alto com a vida nova que teriam. Mãe, a Camila já está pesquisando móveis. Ela tem um olho incrível para decoração. Que bom, filho. Tenho certeza de que vocês vão criar um ambiente lindo. E a gente está pensando em fazer uma festa de estreia quando estivermos instalados. Vai ser o máximo. Uma festa de estreia. Na casa que eu estava bancando integralmente. Me perguntei se seria incluída ou se seria mais uma ocasião em que minha presença seria considerada inadequada. Na segunda-feira, iniciei formalmente o processo de transferência. O gerente me questionou várias vezes se eu tinha certeza da transação. É uma quantia muito alta, dona Beatriz. Praticamente todas as suas reservas. É para meu filho comprar a primeira casa. Vale a pena. Entendo. Deve ser muito gratificante poder ajudar assim. Gratificante. Eu esperava que fosse mesmo. Na terça-feira, Camila me ligou. Era a segunda vez na vida que ela me telefonava diretamente, então fiquei surpresa. Oi, dona Beatriz. Como está? Bem, querida. E você? Ótima. Escuta, eu queria falar sobre uma coisa. Sábado é meu aniversário e, coincidentemente, vai ser bem na época que a casa estiver liberada. Que coincidência linda! Pois é, e a gente pensou em comemorar, fazer algo especial para marcar essa data dupla, sabe? Claro, posso ajudar com alguma coisa na organização? Não, obrigada. Na verdade, a gente vai comemorar no Villa Tuscana. Villa Tuscana. O restaurante italiano mais sofisticado da cidade. Lugar onde a elite local se encontrava para ocasiões especiais. Nossa, que elegante, vai ser uma comemoração e tanto. Vai ser algo bem íntimo, só pessoas do nosso círculo mesmo. Do nosso círculo, não do meu. A gente pode fazer um almoço especial no domingo, só nós três. Mais reservado, mais aconchegante. Reservado, aconchegante. Palavras bonitas para esconder que eu não era digna de estar na comemoração principal. Claro, querida. Obrigada pela compreensão, dona Beatriz. A senhora sempre entende tudo. Sempre entendo tudo. Sempre aceito tudo. Sempre me conformo com as migalhas. Desliguei o telefone com um aperto no peito, mas me convenci de que era normal. Camila tinha direito de escolher os convidados do próprio aniversário. Jovens preferem comemorar com pessoas da mesma idade. Então, naquela quinta-feira de manhã, dirigi para o banco para finalizar a transferência. R$350 mil havia conseguido negociar um pequeno desconto com a construtora por ser pagamento à vista. E foi ali que recebi a mensagem do André. A gota d'água. E naquele momento, não cancelei apenas uma transferência bancária. Cancelei anos de desrespeito tolerado. Cancelei a permissão que havia dado para ser tratada como cidadã de segunda classe na vida do meu próprio filho. Cancelei a ilusão de que amor incondicional deveria ser aceito sem reciprocidade. O resto seria apenas consequência. A primeira ligação veio 3 horas depois do cancelamento. André, com uma voz que misturava desespero e incredulidade. Mãe, a construtora acabou de ligar. Disseram que houve algum problema com a transferência. Deve ser erro do banco, né? Não foi erro, André. Silêncio total do outro lado da linha. Podia praticamente ouvir o cérebro dele tentando processar a informação. Como assim não foi erro? Cancelei a transferência. Cancelou? Mas por quê? Minha voz saiu mais calma do que eu esperava. Porque mudei de ideia. Mãe, isso não faz sentido. A gente já acertou tudo. A casa, a documentação, os planos. A construtora vai aplicar multa por quebra de contrato. Lamento por vocês. Lamento por vocês? Mãe, o que está acontecendo? A senhora está bem? Quer que eu vá aí? Estou perfeitamente bem, André. Pela primeira vez em muito tempo estou pensando com clareza. Mas eu não entendo. Ontem a senhora estava super animada com a casa. Ontem eu ainda acreditava que era parte desta família.
Outro silêncio longo. Ele estava começando a conectar os pontos. Isso tem a ver com a festa da Camila? Tem a ver com respeito, André. Ou melhor, com a falta dele. Mãe, isso não tem nada a ver. São coisas completamente separadas. Não são separadas. É tudo a mesma coisa. É sobre como vocês me veem e me tratam. A gente te trata super bem. Vocês me toleram quando precisam de dinheiro. É diferente. Isso não é verdade. André, você me mandou uma mensagem dizendo que minha presença deixa todo mundo desconfortável, no mesmo dia em que eu estava transferindo R$350 mil para vocês. Se isso não é falta de respeito, eu não sei o que é. Mas a festa é uma coisa, a casa é outra. Para mim não é. Para mim, é tudo sobre dignidade. A ligação terminou abruptamente. Ele desligou na minha cara, algo que nunca havia feito na vida. Percebi que, pela primeira vez, André estava verdadeiramente desesperado. 2 horas depois, meu telefone tocou novamente. Dessa vez era Camila, e sua voz estava completamente diferente. Tensa, nervosa, quase suplicante. Dona Beatriz, é a Camila. Posso conversar com a senhora? Claro, Camila. Sobre a transferência. André me contou o que aconteceu. Acho que houve um mal-entendido. Não houve mal-entendido algum. Dona Beatriz, sobre a festa, eu posso ter me expressado mal. Claro que a senhora está convidada. Foi bobagem minha. Interessante como rapidamente eu havia me tornado bem-vinda novamente. Obrigada pelo convite, Camila, mas não vou. Por quê? Eu disse que a senhora está convidada. Porque não quero estar onde não sou desejada. E você deixou muito claro que eu não sou. Não foi isso que eu quis dizer. Foi exatamente isso que você quis dizer. E André confirmou mandando aquela mensagem. Dona Beatriz, por favor, a gente precisa dessa casa. Já vendemos nosso apartamento, já acertamos tudo. Venderam o apartamento. Informação que eles haviam esquecido de me contar. Sinto muito pela situação de vocês. A senhora não pode fazer isso conosco, não é justo. Sabe o que não é justo, Camila? Ser tratada como um banco ambulante. Boa o suficiente para pagar as contas, mas inadequada para as comemorações. Não é assim, é exatamente assim. E eu cansei. Na sexta-feira, André apareceu na minha casa sem avisar. Estava visivelmente abalado, com olheiras profundas e uma expressão de quem não havia dormido. Mãe, precisamos conversar. Entre, filho. Ele se sentou na sala, no mesmo sofá onde dezenas de vezes havíamos conversado sobre seus sonhos, suas dificuldades, seus planos para o futuro. A construtora aplicou multa, R$15 mil por quebra de contrato. Sinto muito. E a gente perdeu o apartamento também. O comprador já depositou e como a gente contava com a casa nova? Entendo. A gente vai ter que procurar um lugar para alugar correndo. Com o histórico de quebra de contrato, vai ser difícil conseguir financiamento para outra casa. Aguardei ele continuar, sem demonstrar qualquer intenção de resolver os problemas que eles mesmos criaram. Mãe, eu sei que a gente errou. Sei que magoamos a senhora. Erraram e magoaram, mas principalmente me desrespeitaram. Eu reconheço isso. E estou pedindo desculpas. Aceito suas desculpas, André. Mas aceitar desculpas não significa voltar atrás. Por que não? Porque desculpas não mudam décadas de comportamento. Vocês só estão se desculpando porque precisam do meu dinheiro. Não é só por isso. É principalmente por isso. Se eu não tivesse cancelado a transferência, vocês teriam ido para a festa tranquilamente, comemorando a casa que eu paguei, enquanto eu ficava em casa assistindo televisão. Ele baixou a cabeça sabendo que eu estava certa. O que a senhora quer que a gente faça? Nada, André. Quero que vocês resolvam os próprios problemas. A senhora sempre ajudou. E vocês sempre aceitaram como se fosse obrigação minha. Nunca como favor, nunca com gratidão real, nunca me incluindo na família que eu ajudava a sustentar. Nos dias seguintes, as ligações se multiplicaram. André me telefonava diariamente, ora tentando convencer, ora fazendo chantagem emocional, ora prometendo mudanças que ambos sabíamos que não viriam. Camila também tentou sua abordagem. Apareceu na minha casa numa tarde de terça-feira, com os olhos vermelhos e uma humildade que eu nunca havia visto nela. Eu vim pedir desculpas, de verdade. Aceito suas desculpas. E vim perguntar o que a gente pode fazer para consertar isso. Nada, Camila. Algumas coisas não têm conserto. Mas a senhora é nossa família.
Sou família quando vocês precisam de dinheiro. No resto do tempo, sou só a sogra inconveniente. Semanas se passaram. André e Camila alugaram um apartamento pequeno num bairro bem mais simples do que onde moravam antes. A pressão financeira começou a afetar o relacionamento deles. As brigas se tornaram frequentes, principalmente sobre dinheiro e sobre mim. 2 meses depois do cancelamento, André me ligou numa voz completamente diferente. Mãe, a Camila quer se separar. Sinto muito ouvir isso. Ela disse que não consegue mais viver com a pressão financeira e que eu escolhi a senhora no lugar dela. Você não me escolheu, André. Você finalmente me respeitou. É diferente. Mas agora eu vou perder tudo. A casa, a esposa, a família que a gente estava planejando. Você perdeu isso no momento em que decidiu que me humilhar era aceitável. A senhora não pode voltar atrás? Por favor? Não posso e não vou. A separação aconteceu 3 meses depois. André se mudou para um apartamento ainda menor, sozinho, tendo que recomeçar a vida financeira do zero. Camila voltou para a casa dos pais. Eu observava tudo de longe, com o coração partido, mas com a consciência tranquila. Havia aprendido que amor de mãe não significa aceitar qualquer tratamento, e que, às vezes, a maior lição que podemos dar a alguém é mostrar que nossas ações têm consequências, mesmo quando esse alguém é nosso próprio filho. Acordei numa manhã de terça-feira com uma clareza que não sentia há décadas. Olhei no espelho e vi uma mulher de 64 anos que finalmente havia parado de se diminuir para caber nas expectativas alheias. O silêncio na casa não era mais peso, era paz. Não havia telefone tocando com pedidos disfarçados de emergências familiares. Não havia pressão para justificar meus gastos ou minha agenda. Pela primeira vez em muito tempo, minha vida me pertencia completamente. Sentei na mesa da cozinha com meu café e meu extrato bancário. 350 mil reais intactos, rendendo juros, crescendo. Dinheiro que quase foi jogado fora numa relação que me diminuía sistematicamente. Sorri ao pensar na ironia. Tinha mais dinheiro agora do que jamais havia sonhado ter, e pela primeira vez não sentia pressão para gastá-lo salvando ninguém. A primeira coisa que fiz foi investir em mim mesma. Não por capricho, mas por necessidade. 40 anos trabalhando com a postura curvada sobre máquinas de costura haviam cobrado seu preço das minhas costas. Procurei um fisioterapeuta. Comecei um tratamento adequado. Comprei uma cadeira ergonômica para o ateliê. A senhora deveria ter procurado ajuda antes, disse Dr. Henrique durante uma das sessões. Essas dores musculares são consequência de anos de sobrecarga. Antes eu não tinha tempo nem dinheiro para cuidar de mim. Sempre havia prioridades mais importantes. E agora? Agora descobri que eu também sou prioridade. Foi libertador perceber que cuidar de mim mesma não era egoísmo, era responsabilidade. Comecei a frequentar uma academia voltada para a terceira idade, onde conheci outras mulheres que, como eu, estavam redescobrindo a própria vida após décadas dedicadas exclusivamente à família. Minha filha acha que estou exagerando com essas atividades, comentou Dona Rosa durante um dos exercícios. Diz que mulher da nossa idade deveria ficar em casa, quietinha. Nossa idade é exatamente a ideal para fazer o que queremos, respondi. Criamos os filhos, trabalhamos a vida toda. Agora é nossa vez. O ateliê de costura ganhou vida nova também. Sem a pressão de economizar cada centavo para emergências familiares imaginárias, investi em equipamentos modernos, reformei o espaço, contratei uma assistente. O negócio cresceu naturalmente, porque finalmente eu tinha energia para me dedicar a ele com prazer, não apenas por necessidade. Dona Beatriz, suas roupas estão cada vez mais bonitas, comentou uma cliente habitual. Tem algum segredo? Agora eu costuro com alegria, não apenas com obrigação. Faz toda a diferença. 4 meses após a separação de André, decidi realizar um sonho antigo. Viajar. Não era fugir dos problemas, era celebrar a liberdade. Escolhi um cruzeiro pelo Caribe, algo que sempre quis fazer, mas nunca pude porque o dinheiro estava sempre comprometido com as necessidades de outras pessoas. A senhora vai viajar sozinha? Perguntou minha vizinha com ar de preocupação. Vou. E estou ansiosa. Mas não tem medo?
Tenho medo de chegar aos 70 anos me arrependendo das coisas que não fiz. A viagem foi transformadora. 10 dias, conhecendo lugares novos, conversando com pessoas interessantes, dormindo sem preocupações financeiras ou familiares. Pela primeira vez em décadas, não havia ninguém precisando de mim urgentemente. Durante o cruzeiro, conheci Helena, uma psicóloga aposentada que se tornou uma grande amiga. Você tem um brilho diferente, ela me disse durante um jantar no navio. Parece alguém que acabou de se libertar de alguma coisa. É exatamente isso. Me libertei da obrigação de ser infeliz para fazer outros felizes. Como assim? Passei anos acreditando que ser boa mãe significava dar tudo, aceitar tudo, perdoar tudo. Descobri que isso só me transformou numa pessoa conveniente para ser explorada. Helena assentiu. É muito comum, principalmente mulheres da nossa geração. Fomos criadas para servir, não para viver, pois agora estou aprendendo a viver. Quando voltei da viagem, André apareceu na minha casa. Estava visivelmente mais magro, com uma expressão cansada que não conseguia esconder. Oi, mãe. Soube que a senhora viajou. Viajei. Foi maravilhoso. Posso entrar? Claro. Ele se sentou na sala e ficou alguns minutos observando as mudanças que eu havia feito na decoração. Móveis novos, plantas, quadros que comprei na viagem. A casa está diferente. Está. Finalmente estou investindo nela. Mãe, eu queria conversar com a senhora. Estou ouvindo. Sobre tudo o que aconteceu. A separação, a casa, o jeito que tratamos a senhora. Aguardei em silêncio. Eu entendi muita coisa nesses meses. Entendi que a gente sempre te tratou como garantia, não como pessoa. Era a primeira vez que ele verbalizava isso. E o que você pretende fazer com essa descoberta? Queria pedir desculpas, de verdade. Não porque preciso de alguma coisa, mas porque reconheço que erramos feio. Aceito suas desculpas. E queria perguntar se dá para a gente tentar de novo. Não volta ao que era antes, mas construir algo novo. Olhei para meu filho e vi pela primeira vez em anos humildade genuína. Podemos tentar, mas com condições claras. Que condições? Primeira, nossa relação não pode mais girar em torno de dinheiro. Nem meu, nem seu. Concordo. Segunda, você precisa me respeitar como pessoa, não apenas tolerar como mãe inconveniente. Concordo. Terceira, se você quer fazer parte da minha vida, precisa demonstrar interesse genuíno por ela. Não apenas aparecer quando precisa de algo. Entendi. E quarta, eu não vou mais abrir mão dos meus planos para resolver os problemas de outras pessoas, nem os seus. Ele ficou pensativo por alguns momentos. Isso significa que se eu passar por dificuldades, significa que você vai resolver sozinho, como adulto que é. E se a senhora passar por dificuldades? Vou aceitar sua ajuda prática, não financeira. É justo. Nos meses seguintes, André e eu construímos uma relação completamente nova. Ele me visitava regularmente, sempre avisando antes. Conversávamos sobre trabalho, planos, descobertas. Ele demonstrava interesse real pela minha nova vida e eu oferecia conselhos quando pedidos, não soluções financeiras. Como está o trabalho? Perguntei durante uma das visitas. Puxado. Estou fazendo alguns freelances além do emprego fixo para conseguir juntar dinheiro para uma casa nova. Que bom que está se organizando financeiramente. Aprendi que ninguém vai resolver meus problemas por mim. Aprendeu bem. 1 ano após o cancelamento da transferência, fiz algo que jamais imaginei. Me inscrevi num curso de dança de salão. Não por encontrar um parceiro, por puro prazer pessoal. Dona Beatriz, a senhora está radiante, comentou minha professora de dança. Parece que rejuvenesceu. É que finalmente parei de viver a vida de outras pessoas e comecei a viver a minha. Durante uma das aulas, conheci Miguel, um viúvo de 68 anos que, como eu, estava redescobrindo a vida após décadas de dedicação exclusiva à família. Você tem uma energia contagiante, ele me disse durante um dos intervalos. Tenho energia de sobra agora que parei de gastá-la com pessoas que não me valorizam. Entendo perfeitamente. Meus filhos também acham que existo apenas para resolver os problemas deles. E você resolve? Parei. Melhor coisa que fiz. Miguel se tornou um grande amigo. Depois, um companheiro especial. Não era romance desesperado de juventude.
Era a conexão madura entre duas pessoas que se descobriram livres para serem felizes. Vai apresentar o Miguel para o André? Perguntou Helena durante um de nossos cafés semanais. Vou, mas não vou pedir aprovação. Vou apenas comunicar. E se ele não aprovar, problema dele. Quando apresentei Miguel para André, percebi que meu filho havia amadurecido de verdade. Prazer em conhecê-lo, André disse educadamente. Minha mãe parece muito feliz ultimamente. Ela é uma mulher incrível, Miguel respondeu. Forte, independente, cheia de vida. É mesmo, demorei para perceber isso. Hoje, 2 anos após aquela quinta-feira no banco, vivo uma vida que jamais imaginei possível. Tenho saúde, dinheiro, relacionamentos saudáveis, projetos pessoais, dignidade preservada. André e eu mantemos uma relação respeitosa e carinhosa, mas sem dependência. Ele aprendeu a valorizar minha presença porque ela não é mais garantida. Eu aprendi que amor verdadeiro não exige sacrifício da própria dignidade. Às vezes me perguntam se me arrependo de ter cancelado aquela transferência. A resposta é sempre a mesma. Foi a melhor decisão que tomei na vida, porque naquele dia não cancelei apenas R$350 mil. Cancelei anos de desrespeito tolerado. Cancelei a ideia de que ser mãe significa aceitar qualquer tratamento. Cancelei a permissão que havia dado para ser tratada como cidadã de segunda classe na minha própria família. E descobri que a verdadeira liberdade não vem de ter dinheiro no banco, vem de ter amor próprio no coração. Meu nome é Beatriz, tenho 64 anos, e finalmente aprendi que mereço ser tratada com dignidade. Por todos, inclusive pelo meu próprio filho. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.